Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Leciono e pesquiso nas matérias da Filosofia do Direito, Teoria da Justiça e Teoria da Lei Natural. E hoje eu vou responder as perguntas que me foram feitas no Instagram. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Então, sem mais demoras, o Eduardo Policena pergunta no Instagram: qual a origem histórica da lei natural? A literatura grega? Eduardo, excelente a tua pergunta. Eu tenho um vídeo aqui que eu passo bibliografia sobre a lei natural e a história da lei natural. Então, se eu fosse fazer um resumo da origem da lei natural, poderia começar lá na antiguidade com a mitologia e a religião. A mitologia de Hesíodo, por exemplo, que eu falei em Os Trabalhos e os Dias, propunha que havia uma justiça divina para além da justiça política, para além da justiça dos homens. Por outro lado, se você lê o Evangelho, no Antigo e no Novo Testamento, você vai ver que já na Bíblia se defendia que haviam coisas que não deveriam ser feitas e havia uma preocupação religiosa, ou melhor, uma preocupação divina, que efetivamente dependia da fé dos homens em Deus e no Evangelho, de que não se deveria praticar uma injustiça contra os mais fracos, por exemplo, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então, se você for na origem da lei natural e dos direitos naturais, você vai chegar em momentos históricos que ainda não havia o advento da filosofia. Por outro lado, na Grécia com Sócrates, o homem se deu conta que aquele pensamento racional, aquele pensamento que não dependia apenas da fé, como no caso da mitologia ou da religião, poderia se voltar para as coisas humanas e estudar o que é coragem, o que é temperança, o que é virtude, o que é conhecimento científico e até mesmo o que é a justiça e se existe uma justiça para além da justiça política. Então, antes do advento da filosofia, talvez valesse a pena ler Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo. Esse é um livro de mitologia grega que vai se preocupar com a questão da justiça para além da justiça política, mas ainda uma justiça divina, a justiça de Zeus. Já um pouquinho mais adiante, na época das tragédias gregas, você pode estudar também Antígona de Sófocles. E a tragédia Antígona, que eu já havia referido, que é um livrinho que não é muito extenso, mas é fundamental para entender esse conflito entre o justo político e a justiça para além da justiça política. Mas esses dois livros ainda não se tratam efetivamente da lei natural, porque há um apelo aqui para uma justiça divina, para uma justiça que está além da justiça política, a qual a justiça política deve se conformar, mas é uma justiça de Deus. Por outro lado, com o advento da filosofia das coisas humanas, com Sócrates, Platão, por exemplo, estudou em diversas obras essa questão da justiça. Só para citar algumas, tem as leis do Platão, tem a República de Platão, e aqui tem um livrinho também, que não é muito extenso, e eu costumo tratar na disciplina de Introdução ao Estudo de Direito, que é a Apologia de Sócrates. Nesse volume estão reunidos 3 diálogos platônicos, que é Apologia de Sócrates, sobre a piedade Eutífron e sobre o dever Críton. Já se você quer uma obra mais sistematizada e que não é escrita em modo de diálogo, você pode pegar também a Ética Nicômaco de Aristóteles. O livro quinto especificamente vai tratar sobre a justiça e num dos capítulos desse livro quinto da Ética Nicômaco, o Aristóteles vai falar sobre o justo político, que se divide em justo natural e justo convencional. Mas também posso te adiantar que a teoria aristotélica do justo natural vai se desenvolver na política, porque enquanto a ética é uma obra que trata sobre aquilo que diz respeito à felicidade do ser humano, ou o bem humano, a política vai estudar o que é o bem da comunidade humana. Então, evidentemente, há repercussões nessa questão do justo e especificamente do justo natural. Talvez tu tenha notado que, por enquanto, eu falei em justo divino e justo natural. A questão da lei foi introduzida nesse debate da lei natural a partir dos filósofos medievais. Então, o primeiro filósofo medieval que não falava especificamente em lei natural, mas já falava numa lei divina ou uma lei eterna e a lei humana, foi Agostinho. Tem uma versão aqui, Pocket, mas eu li numa versão digital e comprei a Pocket só para poder citar referenciado na página, né? Então, as Confissões de Agostinho é um texto fundamental para você estudar o que é a lei eterna, a lei divina e a lei humana, mas ainda não vai tratar da lei natural, e ao mesmo tempo é um texto que se preocupa não apenas com a lei humana, mas para aquilo que está para a lei humana. Foi Agostinho que falou, por exemplo, que uma lei injusta não é lei, isto é, que a lei humana deve se conformar com a lei divina. Uma outra sugestão em Agostinho, que é um livro também bem interessante de ser lido, que é um livro que também trata dessa temática, que é o livre-arbítrio. E na Idade Média esse talvez seja um dos autores fundamentais. Um outro autor que eu gosto muito, que assim como Agostinho platonizou o cristianismo, fez o mesmo trabalho
com Aristóteles, ou seja, aristotelizou o cristianismo, foi Tomás de Aquino. Em Tomás de Aquino, te dou uma sugestão de ler a Suma Teológica. A Suma Teológica. Se você procurar essa coleção da Loyola, você deve procurar o volume 4 da Suma Teológica, e aí sim vai haver essa separação entre lei eterna, lei divina, lei natural e lei humana. E essa é uma separação fundamental para se compreender o espaço específico da lei divina, que é uma questão de fé, e o espaço específico da lei natural, que é uma questão de racionalidade. A lei humana, por outro lado, deve se conformar, segundo Santo Tomás de Aquino, à lei natural e à lei divina. Um outro volume que eu aconselho você ler também, se você gostar de São Tomás de Aquino, é o 6º volume da coleção da Loyola, da Suma Teológica. Nesse volume que vai tratar da segunda seção, da segunda parte da Suma Teológica, o Tomás de Aquino vai falar sobre o Tratado da Justiça. E evidentemente, se ele vai falar sobre justiça, ele acaba falando sobre o justo natural e o justo convencional, porque ele é um aristotélico. Bem, Eduardo, se você prestou atenção, você deve ter visto que eu falei em justo divino, justo natural e lei natural. Agora, finalmente, começamos a falar sobre direitos naturais. E os direitos naturais foram introduzidos pelo liberalismo e pelo individualismo iluminista. Então, em um certo sentido, há uma quebra nessa tradição católica medieval. Por outro lado, os direitos naturais são exatamente a resposta dos iluministas a esses problemas de injustiça que eram praticados no Estado pelos governantes. Logo, em outro sentido, com a questão de revolta ou insurgência contra a injustiça, e como a busca de algo justo para além da lei humana, para além do justo político, é um desenvolvimento que tomou ares do momento histórico. Então, dos autores dessa época, eu te sugeriria certamente Montesquieu, em Do Espírito das Leis, também te sugeriria Hobbes, em O Leviatã, além dele falar no estado de natureza, que é exatamente um estado em que não há leis morais e nem jurídicas, mas logo em seguida, depois do estado de natureza, ele vai começar a falar sobre a lei natural, o que é direito e o que são os direitos. A leitura do Leviatã é uma leitura muito interessante também. Depois de Hobbes, vem um outro autor que eu gosto muito, que é John Locke, porque assim como Hobbes propunha que no estado de natureza os homens não tinham nem obrigações morais, nem obrigações jurídicas, Locke vem criticar essa ideia de Hobbes e propor em 2 tratados do governo civil, especificamente no 2º tratado, que no estado de natureza o homem não vive numa situação de licenciosidade, ou seja, na ausência de regras morais. Nessa condição natural, o homem já tem responsabilidade moral, então está sob a égide da lei natural ou sob a proteção dos direitos naturais, fundamentalmente a igualdade e a liberdade, que todos os homens já nascem com elas, ao mesmo tempo que as responsabilidades jurídicas nascerão só com o advento do contrato social e a constituição de uma sociedade civil. Um outro autor famoso também dessa época que não pode deixar de ser mencionado é o Rousseau em O Contrato Social, e ele, historicamente, é uma pessoa extremamente importante para essa tradição do contrato social, do liberalismo e, portanto, da história dos direitos naturais. Finalmente, 2 livros que eu não concordo efetivamente com as teses, contudo eu respeito muito, tanto o autor quanto a obra, que é Kant na Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Kant na Metafísica dos Costumes. Então, historicamente, eu gosto de separar essa tradição da lei natural em alguns momentos. Primeiro, nessa questão do justo divino e da lei divina, nas tradições mitológicas e religiosas. Segundo, essa questão do justo natural da filosofia grega, em Sócrates, Platão e Aristóteles. Terceiro, essa tradição da lei eterna, da lei divina, da lei natural e da lei humana, que pode ser estudada em Agostinho e Tomás de Aquino. Por quarta, o advento da expressão direitos naturais, que surgiu no iluminismo com o individualismo, e esse foco nos direitos subjetivos que são exercidos não só perante os outros seres humanos, mas também perante os governantes, ou melhor, perante o Estado. O ser humano agora, ou melhor, o homem e os cidadãos passam a ter agora direitos que são oponíveis aos outros seres humanos e mesmo aos governantes e ao Estado. E aí, no caso, já há o emprego dessa expressão direitos naturais. Depois, a gente pode dizer que houve um desenvolvimento ainda dessa tradição no que diz respeito aos direitos humanos, que agora não apenas os homens, mas também as mulheres, as crianças e os idosos passam a ser sujeitos de direitos. Isso se deu especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, com a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948. E como você sabe, esse movimento constitucionalista
trouxe esses direitos humanos para dentro da Constituição como cláusulas pétreas. E esses são os nossos direitos fundamentais. Então, a partir daí, você vê que os direitos naturais, apesar de terem uma raiz religiosa, se desenvolveram através da filosofia e na busca da racionalidade daquilo que seja um bem para todos os seres humanos e que deve ser defendido. Inclusive, passaram a integrar o direito através dos pactos e das declarações internacionais ou mesmo das constituições nacionais. E essas são as principais recomendações de leitura e um roteiro de leitura que você pode buscar essa leitura histórica dentro do que tiver ao teu alcance para que você compreenda a tradição da lei natural, do justo natural e dos direitos naturais. Eu considero que você vai estar bem servido se você ler esses livros. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais. Essa é uma grande forma de apoiar o nosso trabalho e ajudar a difundir as teorias da lei natural e dos direitos naturais. Não esqueça também de conferir aqui na descrição do vídeo essa obra, A Justiça e a Lei Natural de John Finnes. Um abração e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.